Muitas pessoas relatam que viveram uma experiência déjà vu. O que é isso? Déjà vu é uma expressão da língua francesa que significa ter visto. É quando as pessoas vão a um lugar pela primeira vez e têm a forte sensação que já esteve lá. E de repente, tudo lhe parece muito peculiar e familiar. Descreve com riqueza de detalhe aquele ambiente. Sabe o nome de acidentes geográficos, de rios, de estradas e, em certas ocasiões, chega até a falar a língua nativa, língua pela qual desconhece completamente, que jamais falou aquele idioma. Como elas poderiam descrever com riqueza de detalhe aquele lugar se nunca estiveram lá? Você já viveu uma experiência assim? Se você viveu, são sinais de que você viveu uma vida pretérita. Não são todas as sensações que pode ser encarada como experiência déjà vu. Um leve sentimento de que já esteve ali, ou um leve sentimento, uma lembrança qualquer, não pode ser encarada desta forma. E vejam o que aconteceu ao casal Franz e Tony. Eles estavam em férias e resolveram excursionar na Floresta Negra, um dos lugares mais belos e turísticos da Alemanha. Uma floresta muito grande, muito extensa. Ela mede 200 km de comprimento por 600 km de largura. Realmente uma floresta muito extensa, muito grande, recheada de montanhas, muitos acidentes geográficos, riachos, estradas. E eis que Tony, ao chegar à Floresta Negra, foi tomada pela sensação muito forte de que já esteve lá, que já viveu lá. E Tony passou a descrever aquele lugar com riqueza de detalhe. Tudo lhe era familiar. Conhecia o lugar como ninguém. Sabia o nome dos acidentes geográficos, o nome dos riachos. Conhecia uma estrada de ferro que dava acesso a um velho trem abandonado que não existia mais, mas que existiu no passado. Tony ficou surpresa, não sabia porque sabia. E mais perplexo ainda ficou Franz. Franz não compreendia e questionava: como você sabe? Como você pode saber? Como você pode conhecer este lugar desta forma se você nunca esteve aqui? Ou você está me enganando? Franz, não estou te enganando, nem eu compreendo, mas eu sei, mas eu conheço e não sei explicar. E aquilo gerou um inconveniente. Tony não conseguia encaixar, não entendia como a mulher dele poderia saber daquele lugar com tanta riqueza de detalhe se ela nunca esteve lá. E para aumentar ainda mais a sua perplexidade, Franz ficou pasmo quando Tony passou a falar em alemão. E agora? Tony passou a falar nos dialetos alemães, na língua nativa, sem que jamais tenha estudado alemão. Uma língua que desconhecia completamente. E agora? Realmente estaria Tony enganando Franz? Teria ela lido em algum livro, alguma revista, assistido a algum filme? Teria sido seus pais? Herança herdada dos pais? Ou seja, a memória herdada? Teria sido seus ancestrais que transmitiram essas lembranças para ela, esses fatos? Ela herdou dos seus ancestrais?
a teoria da memória herdada, nesse caso, é descartada. Os pais de Tony eram pessoas simples, que sequer viram falar na Floresta Negra, muito menos falar alemão. Eles não poderiam ter transmitido para Tony aquilo que ele desconhecia, que eles desconheciam. E agora, como é que fica? Franz, insistentemente e desconfiado, questionava Tony. E Tony respondia que não sabia porque sabia. Não sei porque sei. E aquilo gerou um inconveniente, gerou um constrangimento. O que era para ser uma viagem prazerosa de férias acabou se tornando um inferno. Tony desconfiado e Franz querendo justificar, mas eles foram sensatos. Embora não acreditando em reencarnação, procuraram um hipnotizador e Tony foi submetida à regressão hipnótica. Submetida a várias sessões de hipnose, Tony acabou retornando ao ano 1897 e relatou ter vivido um menino, uma criança de 5 anos de idade, que involuntariamente causou um grande incêndio. Ele brincava com fósforo e aconteceu um grande incêndio, do qual ele falecera. Ele morreu nesse incêndio. Depois, Tony muda de voz e, em outras sessões, já com a voz masculina, relatou ter vivido um jovem de 15 anos que morreu na Guerra do Norte francês. Depois disso, Tony resolveu apurar, saber se realmente essas pessoas que ela supostamente viveu existiram. E de fato foi constatado, a criança existiu, o incêndio ocorreu, bem como o jovem. Depois disso, eles foram viver uma vida normal. No entanto, Tony tinha tendências homossexuais. E agora? Isso teria sido consequência da vida anterior, da existência anterior, na qual ele foi homem e agora vem como mulher, e por essa razão ele ainda mantém o desejo sexual por mulher? A doutrina espírita explica na questão 202 de que os espíritos não têm sexo. Os espíritos reencarnam como homem e como mulher porque não têm sexo. Eles precisam evoluir nos dois sentidos. É a lei do progresso. Ele precisa aprender como homem e aprender como mulher. Eles não têm sexo porque eles precisam evoluir nos dois sentidos. Se ele reencarnasse apenas como homem, só saberia experiências da vida masculina. Se fosse o contrário, só aprenderia experiências da vida feminina. Então ele precisa evoluir nos dois sentidos. E muitos afirmam, ainda não é comprovado pelo Espiritismo, não fala disso, a ideia de que o espírito que reencarna sucessivamente no corpo masculino ou feminino, na próxima existência ele carrega aquela tendência de manter aqueles desejos pelo mesmo sexo. Ou seja, Tony na vida passada foi um rapaz e reencarnou agora como mulher. Então ele trouxe tendências, desejos do próprio espírito, mas isso não é uma teoria comprovada e confirmada pelo Espiritismo, é uma ideia. É isso aí. Mas qual seria a posição da ciência? Embora essas experiências de déjà-vu seja muito comum, principalmente em viagens, muitas pessoas têm essas experiências que são, muitas delas, apuradas, investigadas e constatadas a veracidade dos fatos narrados. Embora o Espiritismo considere isso
como uma prova evidente da reencarnação, a ciência pensa um pouco diferente, mas também não dá uma explicação plausível. Criam teorias, e muitas delas até bizarras, para explicar a lógica, para contradizer a lógica da reencarnação nestes casos. A memória herdada, uma teoria criada para explicar que os pais, os ancestrais, transferem para os descendentes as suas memórias. Imagine você ter uma memória de uma vida passada, mas não ser sua, ser de um ancestral remoto. Pouco provável. A teoria também da criptomnésia, em que tudo que acontece em nossa vida, tudo que você lê, que você viu, um filme que assistiu, um livro que leu, um sonho que teve, não são esquecidos, são armazenados na memória inconsciente e de repente vem à tona. A ciência não explica como de repente essas lembranças vêm à tona, e muitas delas verdadeiras. E como explicar o fato de uma pessoa falar em língua que desconhece, que jamais falou, que jamais estudou? Não poderia estar armazenada em seu subconsciente. Até que ponto uma experiência de déjà vu é uma evidência da reencarnação? Eis um caso muito provável de reencarnação. Não existe uma explicação mais plausível, mais lógica do que a reencarnação para este caso. Não poderia ser a tal memória herdada, tendo em vista que os pais de Tony desconheciam completamente este lugar. Jamais fez qualquer menção a este lugar para Tony. Não falavam alemão, eram pessoas humildes. Como então poderia ser a tal memória herdada? Que, a meu ver, é uma teoria bizarra. Este caso está mais para ser reencarnação. Não resta dúvida. É isso aí, gente. No nosso próximo vídeo, vamos estudar um pouquinho sobre a xenoglossia. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.